Olá, gente linda que gosta de mim, mas quem não gosta vai ter que assistir minha aula, tudo bem? Eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos falar da NR32. Então, pessoal, a NR32 é uma das mais pedidas em concursos, principalmente concursos na área de saúde. E ela é muito extensa. Então, hoje nós vamos abordar aqui os tópicos principais. Fiquem ligados. Então, a NR32, a finalidade dela é estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. O que é serviço de saúde? Serviço de saúde, na NR32, é qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. O que significa isso? Edificação de saúde, então, são todos aqueles que exercem atividades nessas áreas. Então, por exemplo, atividades de limpeza, de lavanderia, de reforma, manutenção, unidades de saúde e também as unidades de ensino. Risco biológico. Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. São considerados agentes biológicos micro-organismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e príons. Príons são partículas proteicas infectantes que também podem causar doenças. Do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. O PPRA, ele é um auxílio na NR32. E o que vem descrito na NR? Finalidade de descrição do local de trabalho, organização e procedimentos, possibilidade de exposição, descrição de atividades e funções e medidas preventivas. O PPRA, ele deve ser reavaliado uma vez por ano e sempre que se produz uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição dos agentes biológicos, por exemplo, mudança de risco. E quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar. Quando ocorrerem, por exemplo, muitos acidentes em uma empresa, esse PPRA deve ser reavaliado. E o PPRA faz parte da NR9. Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, que nós vamos abordar numa outra aula. O PCMSO cabe ao empregador capacitar inicialmente de forma continuada os trabalhadores envolvidos para a utilização segura de produtos químicos. A capacitação deve conter apresentação das fichas descritivas, procedimentos de segurança relativos à utilização, os procedimentos a serem adotados em caso de incidentes, acidentes e em situações de emergências. O PCMSO, além do previsto na NR7, que inclusive ela sofreu uma modificação nesse ano de 2020, deve contemplar reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, localização das áreas de risco, relação, identificação nominal dos trabalhadores, como função, local de atividade, os riscos, vigilância médica e programa de vacinação. Em caso de exposição acidental, que pode ser muito comum nos profissionais de saúde, principalmente os técnicos e enfermeiros, que são os trabalhadores mais expostos, pois são, a grande maioria, no serviço de saúde. Eles têm contato direto com os pacientes e também pelo tipo e a frequência das tarefas realizadas. Em caso de acidente acidental, deve-se constar na PCMSO. Procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção do soroconversão das doenças, medidas para descontaminação do local de trabalho, tratamento médico de emergência para os trabalhadores. Em São João del Rei, a referência é o Hospital Nossa Senhora das Mercês. A identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes. E aí, pessoal, no caso de acidentes de riscos biológicos, sempre deve ser emitida a CAT, independente do afastamento ou não do trabalhador. Agentes biológicos. Medidas de proteção previstas na NR32. As medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado da avaliação dos riscos identificados lá no PPRA, na NR9. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo aquelas que não foram previstas no PPRA. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para lavagem das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura, todos eles sem contato manual.
Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Então eu já vi muita gente que está de luva, abre uma porta, pega uma vassoura. Não é ideal, tá? Pode contaminar esse ambiente e esse objeto. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores, braço, mão, só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o local de trabalho. Então, aqueles que apresentam ferimentos no dedo, mãos, braços, devem ter um atestado médico que comprove que essa pessoa possa trabalhar. O empregador deve vetar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Por exemplo, essa pia ela é exclusivamente para limpeza de material hospitalar. Não deve ser usada para lavagem de garfos, facas e outros objetos pessoais. O ato de fumar e o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Então, não é permitida, por exemplo, brincos grandes, colares, adornos como tiaras, alianças também devem ser retiradas. O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Deve-se ter um local destinado para a alimentação do trabalhador. A guarda de alimentos em locais não destinados para este fim. Por exemplo, a geladeira que fica nos postos de trabalho deve ser usada somente para medicamentos específicos. Vacinas devem ter outra geladeira. O uso de calçados abertos. O empregador deve garantir a conservação e a higiene dos materiais e instrumentos de trabalho, como, por exemplo, esterilização, desinfecção, providenciar recipientes e meios de transporte adequado para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos. Deve-se ter um transporte específico para isso, né? Eles têm embalagem específica para cada material contaminado. Elaborar e implementar planos de prevenção de riscos de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Deve ser assegurado o uso de materiais pérfuro-cortantes com dispositivo de segurança. Esse dispositivo de segurança são aquelas capas que protegem a agulha no final do uso. E a Anvisa agora, recentemente, ela proibiu, inclusive, o uso de agulhas com RENCAP. Dentro dessas medidas de proteção, vamos falar das vestimentas. As vestimentas devem ser adequadas às condições de conforto no local de trabalho, não devem ser deixadas no local de trabalho fora de seu uso, devem ser higienizadas, principalmente aquelas de centro cirúrgico, centro obstétrico, e sendo essa lavagem de responsabilidade do empregador, devem ser fornecidas sem ônus para o trabalhador, como, por exemplo, jalecos, camisas, capotes, e ainda deve-se ter um local específico para vestir e para deposição dessas roupas usadas. Quanto à capacitação, a capacitação deve ser realizada antes do início das atividades e de forma continuada, sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes, ou seja, sempre que houver mudança de risco, deve-se haver uma capacitação. Durante a jornada de trabalho, e principalmente que sejam realizadas por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. A capacitação deve incluir os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde, medidas de controle que minimizem a exposição dos agentes, normas e procedimentos de higiene, utilização de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual, medidas para prevenção de acidentes, medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de acidentes. E ainda recomenda-se que os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho e principalmente à CIPA. O empregador deve informar imediatamente aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves aos seres humanos, as suas causas, as medidas adotadas e as que vão ser adotadas para corrigir a situação. Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil higienização.
Então, os colchões e colchonetes devem ser revestidos, por exemplo, por vinho, corino, qualquer material que possa ser lavado e higienizado. Isso inclui também aquelas cadeiras que ficam em recepções, sofá para acompanhantes. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Primeiro, substituir o uso de agulhas ou outro pérfuro-cortante quando for tecnicamente possível. Adotar controles de engenharia no ambiente, por exemplo, coletores de descarte. Adotar o uso de material pérfuro-cortante com dispositivo de segurança quando existente, disponível e tecnicamente possível. E por último, mudanças na organização e nas práticas de trabalho. O objetivo desse item é o de diminuir a ocorrência de acidentes com agulhas. Estudos comprovam que o fato de reencapar agulhas é responsável por 15 a 35% dos acidentes desses profissionais. Foi realizada uma pesquisa no Hospital Universitário de São Paulo que comprovou que o reencape de agulhas causou cerca de 13,7% dos acidentes. E ainda, esses acidentes, eles podem estar associados à transmissão de hepatite B, hepatite C, HIV. Lembrando que qualquer acidente com pérfuro-cortante deve-se abrir a CAT. Quanto à vacinação, a vacinação do trabalhador da saúde deve ser fornecida pelo empregador gratuitamente. O empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores da área de saúde. Deve-se haver também controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde, principalmente quando houver mudanças no calendário de vacinação. Vacinas ativas contra tétano, difteria, hepatite B e outras devem ser fornecidas. Também deve haver registro no prontuário e comprovante entregue ao trabalhador. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos, por exemplo, a vacina de gripe, e que o trabalhador estiver exposto, devem ser fornecidas gratuitamente. Quanto aos riscos químicos, deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviço de saúde. Hoje sabemos que grande parte dos acidentes dos trabalhadores de saúde são os riscos químicos. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, concentração, data de envase e de validade e o nome do responsável que fez esse procedimento. É vedado o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos. Os compostos químicos estão presentes nas diversas formas de apresentação, como líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina, gasosa e fumo. Inventário de produtos químicos. Todos os produtos químicos devem ser listados no inventário da instituição e deve haver indicação daqueles que trazem risco ao trabalhador. No PPRA do Serviço de Saúde deve constar inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com indicação daqueles que impliquem riscos à segurança e à saúde do trabalhador. Na elaboração do PCMSO, devem ser consideradas as informações contidas nas fichas descritivas. A ficha descritiva deve conter características e formas de utilização do produto, riscos à segurança e à saúde do trabalhador, medidas de proteção individual e coletiva, condições de local e estocagem, procedimentos em situações de emergências. Nos riscos químicos, cabe ao empregador capacitar inicialmente de forma continuada todos os trabalhadores envolvidos na utilização destes produtos. A capacitação deve conter, no mínimo, a apresentação das fichas descritivas, procedimentos de segurança, procedimentos adotados em caso de acidentes. O local deve dispor de, no mínimo, sinalização gráfica, equipamentos que garantam a exaustão de produtos químicos, chuveiro e lava-óleos, esse é um item muito essencial, equipamentos de proteção individual adequada a esses riscos, sistema adequado de descarte. Quanto aos gases medicinais, na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases, bem como na manutenção do equipamento, devem ser observadas as recomendações do fabricante. Para que não ocorram acidentes, é necessário observar, então, além da NR32, que a gente está falando aqui, a resolução RDC 220 da Anvisa, que ela também vai falar de riscos químicos e dos gases medicinais. Riscos químicos, vedações. Utilização de equipamentos em que se constate vazamento de gás,
submeter equipamentos a pressões superiores àquelas com as quais foram projetados, utilização de cilindros que não têm identificação do gás e a válvula de segurança, movimentação dos cilindros sem utilização de equipamentos de EPIs, submissão dos cilindros a temperaturas extremas, utilização do oxigênio e do ar comprimido para fins diversos que se destinam, contato com óleos e gases, utilização de cilindros de oxigênio sem válvula de retenção, transferência de gases de um cilindro para outro, transporte de cilindros soltos em posição horizontal e sem capacetes. Vapores e gases anestésicos. Todos os equipamentos utilizados para a administração dos gases ou vapores anestésicos devem ser submetidos à manutenção corretiva e preventiva, dando-se especial atenção aos pontos de vazamento para o ambiente de trabalho, buscando a sua eliminação. A manutenção consiste, no mínimo, na verificação dos cilindros de gases, conectores, conexões, mangueiras, balões, traqueias, válvulas, aparelhos de anestesia e máscaras faciais para ventilação pulmonar. Todos esses procedimentos devem estar descritos no PCMSO. Quanto aos quimioterápicos e antineoplásicos, é vedado ao trabalhador começar qualquer atividade com relação ao quimioterápico sem equipamentos de proteção adequados para este fim e sem estar na cabine de segurança biológica. Os quimioterápicos oferecem graves riscos à saúde do trabalhador e, por isso, eles devem ser capacitados. Vestiário, no caso de quimioterápicos, ele deve dispor de pia e material para lavar e secar as mãos, lava-óleos, chuveiro de emergência, equipamentos de EPIs, armários para guarda de pertences, recipientes para descarte de vestimentas adequadas, além da cabine de segurança. Quanto aos quimioterápicos antineoplásicos, cabe ao empregador proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se, afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrizes, proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de exposição aos agentes ionizantes, fornecer aos trabalhadores avental confeccionado de material impermeável, fornecer aos trabalhadores dispositivo de segurança e ainda dispositivo de segurança. Os quimioterápicos devem ser avaliados diariamente quanto ao seu estado de conservação e segurança, ser de fácil acesso e em quantidade suficiente para imediatas substituições. Com relação aos quimioterápicos, é vedado qualquer atividade na falta de EPI, dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção no funcionamento da cabine de segurança biológica. Com relação aos quimioterápicos, entende-se por acidente ambiental e pessoal. O ambiental, quando ocorre contaminação do ambiente, por exemplo, quando acontece um extravasamento de algum envase. E de pessoal, quando a contaminação é gerada por inalação desse medicamento. Se ocorrer um derramamento, tem um kit de segurança, usado nas áreas de preparação. Esse kit de derramamento deve conter luva de procedimento, avental impermeável, compressas e absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, recipiente adequado para recolhimento desses resíduos e descrição dos procedimentos. Das radiações ionizantes. A radiação ionizante é aquela radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Com isso, pode danificar células e afetar o material genético, o DNA, causando doenças graves. O câncer é uma delas. Para isso, a NR32 prevê o plano de proteção radiológica. Esse plano ele é obrigatório manter no local de trabalho, à disposição de toda a fiscalização, seja ela feita pelo CNEM ou pela vigilância sanitária. O plano de proteção radiológica deve estar dentro do prazo de vigência, identificar o profissional responsável e seu substituto, fazer parte do PPRA do estabelecimento, ser considerado na elaboração do PCMSO e ser apresentado na CIPA. O trabalhador que realiza atividades em áreas que existam fontes de radiação deve permanecer nessa área o menor tempo possível, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu local de trabalho, estar capacitado inicialmente de forma continuada em proteção radiológica, usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos, estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante nos casos que a exposição seja ocupacional. Lembrando que grávidas não devem trabalhar em radiações ionizantes. E ainda o profissional que trabalha nessa radiação deve estar portando os dosímetros,
e esses dosímetros são individuais, devem ser calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pela CNEM. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura em até 24 horas. E ainda, em caso de acidentes, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, como avaliação clínica e exames feitos pelo médico. Ainda, a empresa deve constar um plano de proteção radiológica em todas as áreas de instalação radioativa. O empregador ainda deve implementar medidas de proteção coletiva, manter profissional habilitado com vinculação formal com o estabelecimento, promover capacitação, fornecer ao trabalhador instruções relativas aos riscos radiológicos e dar ciência dos resultados das doses referentes às exposições de rotina, acidentais e de emergências por escrito e mediante recibo a cada trabalhador e ao médico do PCMSO. Na radiação, o registro individual. Esse registro deve ser conservado por mais de 30 anos após o término da ocupação e deve conter identificação, as datas de admissão e saída do emprego, nome e endereço profissional e as funções que foram associadas às fontes de radiação. É importante que tenha esse registro porque qualquer acidente de trabalho nesse período de 30 anos ainda poderá ser atribuído à função que ele exercia nesses ambientes. Depois de 30 anos, esse registro ainda deve conter o tipo de dosímetro que foi utilizado, o registro das doses mensais e anuais, as capacitações que foram realizadas, as estatísticas estimativas de incorporações, relatórios e a exposição ocupacional anterior à fonte de radiação, que vem a ser o serviço de proteção radiológica. Esse serviço, ele deve conter a monitoração individual de cada trabalhador, proteção individual e todas as medições ambientais de radiações específicas para a área de trabalho. Deve ser utilizado o símbolo internacional de presença de radiação, que é aquele amarelo com 3 pontas pretas. As fontes, seus rejeitos devem ter suas embalagens, recipientes e blindagens identificadas como elemento radioativo, valores das taxas de dose e datas de medição em pontos de referência significativos, próximos às fontes de radiação, nos locais de permanência e de trânsito dos trabalhadores. As vias de circulação devem ser identificadas, a localização dos equipamentos de segurança e todos os procedimentos devem ser obedecidos em caso de acidente ou de emergência. E ainda deve ter sinais de alarme. As vedações nos ambientes radioativos. Não deve-se aplicar cosméticos, alimentar-se, beber e fumar e repousar nesses locais, além de guardar alimentos, bebidas e bens pessoais. Esse local de rejeito radioativo deve ser localizado em área de acesso controlado, ser sinalizado, possuir blindagem adequada, além de ter compartimentos que possibilitem a segregação dos rejeitos por grupo de radionuclídeos. Pacientes em tratamento com radiofármacos, por exemplo, o iodo 32. Deve-se ter um quarto exclusivo para a administração desses radiofármacos, com blindagem, paredes e pisos com cantos arredondados, sanitário privativo, biombo e sinalização externa da presença de radiação ionizante. Quanto aos resíduos, refeitório, lavanderia, calandra e limpeza e conservação. Resíduos. Cabe ao empregador capacitar inicialmente os trabalhadores nos seguintes assuntos: segregação, condicionamento de transporte de resíduos, definição, sistema de gerenciamento, forma de reduzir a geração de resíduos, conhecimento das responsabilidades de tarefa de cada pessoa, os símbolos utilizados, os veículos de coleta e a orientação de EPIs. Os resíduos devem ser condicionados em sacos plásticos, preenchidos até 2% da sua capacidade, fechados de tal forma que não se permita o derramamento, mesmo que virados de cabeça para baixo, retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e fechamento, mantidos íntegros até o tratamento ou disposição final do resíduo. Os resíduos gerados ainda devem conter recipientes e normas da ABNT, recipientes localizados próximos à fonte geradora, recipientes que sejam construídos de material lavável, resistente à punctura, ou seja, se furar, e à ruptura, e ainda devem ser identificados e sinalizados. Recipientes destinados à coleta de material perfuro-cortante devem ter o limite máximo de enchimento, localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Os recipientes existentes em sala de cirurgia e parto não necessitam de tampa de vedação.
O local para armazenamento de resíduos deve ser dotado de pisos e paredes laváveis, ralo sinfonado, ponto de água, ponto de luz, ventilação adequada, abertura dimensionada de forma a permitir a entrada de recipiente de transporte, ser mantida limpa e sem vetores, conter somente os recipientes de coleta, ser utilizada apenas para os fins a que se destina e estar devidamente sinalado e identificado. Armazenamento externo. Em todo serviço de saúde, deve ter um local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta. Refeitório. Os estabelecimentos com até 300 trabalhadores devem ser dotados de locais para refeição. E esses locais devem atingir, no mínimo, ser fora da área do posto de trabalho, ter piso lavável, ser limpo, arejado e iluminado. As mesas e assentos devem ser dimensionados de acordo com o número de trabalhadores, por intervalo e descanso da refeição. Ter lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local. Ter fornecimento de água potável e possuir equipamento apropriado e seguro para o aquecimento das refeições. A lavanderia deve conter 2 áreas. Uma área que vai receber, classificar e pesar as roupas. E na segunda área, a manipulação das roupas lavadas. Independente do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ter porta dupla ou de barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por um operador, e após lavada, retirada numa porta de área limpa. A comunicação entre as 2 áreas somente por meio de visores ou intercomunicadores. As máquinas de lavar devem interromper seu funcionamento quando a abertura de um compartimento. Calandra. Calandras são aquelas máquinas de passar roupa. A calandra deve ter um termômetro para cada câmara de aquecimento, indicando a temperatura das calhas ou do cilindro aquecido, termostato, dispositivo de proteção que impeça a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores junto ao cilindro ou partes móveis da máquina. Para atividade de limpeza e conservação, o empregador deve providenciar carro funcional destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos, indispensável à realização das atividades, providenciar materiais e utensílios de limpeza que preservem a integridade física do trabalhador, proibir a varrição seca nas áreas internas e proibir o uso de adornos. Os trabalhadores da área de saúde devem da limpeza e conservação, atender às condições de conforto relativas de ruído da ABNT e da RDC 50 da Anvisa. Os trabalhadores de saúde ainda devem ser capacitados para adotar mecânica corporal correta, movimentação de pacientes e de materiais de forma a preservar a sua saúde e integridade física. Nesse item, gente, eu aconselho que vocês olhem também as normas relativas à ergonomia. Devem ser orientados a tomar medidas diante do paciente com distúrbio de comportamento. O ambiente onde são realizados procedimentos que provoquem odores fétidos deve ser provido de sistema de exaustão ou algum dispositivo que minimize esse odor. É vedado aos trabalhadores pipetar com a boca, possuir torneiras ou comandos que dispensem o contato das mãos quando o fechamento da água e ser providos de sabão líquido e toalhas descartáveis para a lavagem das mãos. E assim nós encerramos a nossa NR32 e vamos fazer alguns exercícios a seguir.